Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Este é Minutos de Sabedoria. A inteligência buscando a sabedoria que vem do alto através da palavra de Deus. Minutos de Sabedoria apresenta hoje o Salmo de número 14, com o seguinte tema: Imunidade espiritual. Vacinas eficazes 100%. Como você se porta diante da vida? O que você pensa de você mesmo? O que você pensa que os outros pensam de você? O que realmente eles pensam? E o que Deus pensa de você? O Salmo 14, ele revela 4 tipos de atitudes que representam 4 tipos de comportamentos completamente diferentes. O primeiro, o ser humano nécio. Como o nécio se comporta? Versos de número 1 e 2. Ele revela tolice, ignorância e incredulidade em suas palavras. Segundo lugar, ele promove a tolice, a ignorância e a incredulidade na sociedade. E em terceiro lugar, ele conduz a maioria a crer em suas vãs filosofias e teorias completamente malucas. Outro tipo de comportamento é o ser humano corrupto. Como o corrupto age? Versos 3 e 4. Em primeiro lugar, a prática, a impureza, a imoralidade que os tornam imundos perante Deus. Segundo, comem sem orar antes das refeições como os iníquos e transgressores da lei. Terceiro, vive na iniquidade, longe de Deus e seus princípios. Outro tipo de comportamento é o ser humano temeroso. Como vive o temeroso? Versos de número 5 e 6. Primeiro, agem com medo. Eles têm pavor de Deus e não por amor e respeito. Faz o bem que deve fazer por obrigação, por medo de ir para o inferno. Terceiro, ignoram os pobres e necessitados, ajudando-os a caírem em desespero. E um outro tipo de comportamento é o ser humano que tem fé. Como é o servo fiel de Deus? Nos verso de número 7. Em primeiro lugar, ele é liberto do pecado para alcançar vitória sobre todo o mal. Segundo, ele é alegre e feliz, independente de qualquer circunstâncias. E em terceiro, é próspero no aspecto físico, social e espiritual. Então podemos perguntar, com qual tipo você se identifica mais? O que você precisa para ser um homem ou uma mulher de fé? Independente de quem somos, algum dos 150 salmos que estamos estudando, com certeza se encaixam dentro da nossa situação. Porém, neste salmo, Davi vai ao coração, à alma, no íntimo daquele que pensa, daquele que medita em seu conteúdo. Não é que não cremos em Deus, mas a questão é a dificuldade de não ver e viver as evidências da manifestação do poder de Deus em nossa vida e tornar a sua palavra viva e eficaz em todo o nosso viver durante todo o tempo. Sem dúvida, vivemos um tempo de apostasia, no meio de uma sociedade com as características que o salmista revela neste salmo. No tempo do fim, a perversidade e a crueldade entre os seres humanos aumentarão
intensivamente nos diz a palavra. O grande perigo está, de alguma forma, pela cultura, circunstâncias e até a necessidade de, alguma forma, nós sermos influenciados em nossos pensamentos, nossas ações e assim termos um comportamento parecido com aqueles que não temem a Deus. Revelado no Salmo, não podemos ver e ter a perspectiva do mundo como eles têm, aderindo a tantas novidades que eles apresentam como soluções, mas que afronta a vontade de Deus para todos os seus escolhidos. Então, qual o segredo para não se contaminar? O segredo é a imunidade espiritual. Vivemos um tempo de pandemia e o mundo todo está em busca de vacinas que possam tornar o corpo humano imunizado contra o coronavírus e suas mutações que trouxe morte e traz no mundo todo. Diante do panorama que o Salmo 14 nos é apresentado, para não sermos contaminados e influenciados por esse tipo de pessoas que o salmista se refere, a imunidade espiritual é a grande lição para nós no dia de hoje referente a este salmo. Certas imunidades para o corpo físico não contrair doenças, elas são adquiridas por meio de vacinas. Já a imunidade espiritual, para não sermos contaminados pelo vírus do pecado e influenciados por pessoas sem o temor do Senhor, essa imunidade ela é adquirida pelas vacinas da palavra de Deus. Daniel ficou imune ao pecado quando decidiu não se contaminar com a comida oferecida a ídolos. O primeiro passo está na decisão. É preciso decidir e tomar uma posição, assim como Daniel tomou uma posição. O segundo passo é tomar a vacina contida no Salmo de número 119, verso 11, que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ora, o terceiro passo é tomar a segunda dose da vacina contida no Salmo 119, no verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Durante toda a nossa trajetória nesse mundo, a cada dia, a cada passo, é preciso verificar os passos e o caminho. Para isso, é necessário a terceira dose da vacina contida no Salmo de número 119, 109. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Essas decisões, elas precisam estar assentadas no coração, como Daniel assentou. Ou seja, na mente, no sentimento e na vontade. Isto que é o coração, que representa a fonte da vida. Ora, para que a imunidade espiritual seja completa, é preciso tomar a quarta dose de reforço, contida na vacina em Efésios, capítulo 2, verso 15, onde Paulo escreveu que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecemos como astros do mundo. Quando nós tomamos a decisão de buscar a imunidade espiritual,
nos vacinando com as vacinas da palavra, essa imunidade espiritual nos torna, como disse Jesus, passamos a ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, hoje, pense nisto. Um minuto de sabedoria pode salvar uma vida inteira e nos tornar imunes contra tudo que pode nos contaminar neste mundo. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, a sua imunidade espiritual, se vacinando corretamente pela receita do médico especialista em infectologia, o Doutor Espírito Santo. Que o Doutor Espírito Santo, nesta manhã, mediante essas lições, possa realmente tocar profundamente no seu coração e fazer com que você não se descuide dessas vacinas. E mais importante, amado e amada do Senhor, que você tome todas as vacinas neste final de ano. E então você entrará no novo ano imunizado contra tudo que possa roubar a sua bênção e a sua vitória. Deus abençoe você em nome de Jesus.